Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena você, seguidor do canal, acompanhar. Muita informação, experiência que vai agregar no seu dia a dia aí. No episódio do convidado de hoje aqui, eu quero agradecer a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo, compartilha com os amigos, que é importante para nós, tá bom? Obrigado mesmo. E você que acessou o canal agora, aproveita, assista esse episódio, você vai curtir com certeza. E se curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? Beleza, irmão? Beleza, irmãozinho? Tudo certo? Bom demais, bom demais. É prazeroso estar aqui, né? Hoje, Gostosinho, né? sem falta. Meu amigo, Eu aprendo aqui também, sabia? tu não tem dúvida. Só vem aqui executivo de peso. Eu posso dizer que esse rapazinho que tá aqui na minha frente, tenho certeza disso. Tá entre os 5 que eu conheço há mais tempo no turismo. Certeza, velho. É certeza. Sem delongas então, vamos lá. Acho que faz. Tá entre os 5. André Deitzen, Isso. gerente comercial da empresa SkyTeam, consolidadora de passagens aéreas, é isso? Isso aí. Bem-vindo, meu amigo. Porra. Bem-vindo. Gente, obrigado. Que Boa moral, noite. hein? Obrigado pelo convite. Ezequiel, Alexandre. É um prazer estar aqui e difícil estar aqui, né? Porque passaram por aqui uns caras aí bons, né? Muita fera Boa. passou aqui. Todo mundo contando as suas experiências. Algumas aí tiveram relação direta com a minha história, né? Algumas que eu já ouvi, né? O Cássio, enfim. Legal. O próprio Wagner. Wagner. Né? Quem mais? O Lucas também veio O aqui. Luca da Luquinha. Tiller Da Tiller também, também, e tudo Luquinha. mais. Então, assim, são pessoas que a gente já se cruzou em algum momento dessa minha jornada de 41 anos de consolidação. André, é bem interessante isso, porque o portão de embarque tem o viés de trazer essa história, às vezes está só no seu conhecimento, não está nos livros. Sim. Então, no Verdade. bate-papo, quem nos segue no canal absorve alguma informação do que fazer e não fazer. Verdade. A gente se conhece tanto. Bem-vindo, A gente se conhece tanto tempo. E às vezes o Ezequiel fala que ele é mais novo no turismo, né? Eu falo assim, cara, mais novo, mas não é tão mais novo assim. Não. Pois é, eu brinco hoje, porque assim, apesar desses 41 anos, eu tô hoje, né, na SkyTeam, que é a consolidadora mais nova. Ela tem só 25 anos. 25 25 anos de é história. a mais nova. É a mais nova, né? Caramba, velho. Né? E ela tem 25 aninhos feitos em março desse ano. Então eu brinco, falei, pô, já é uma tanta história, mas eu tô na mais novinha hoje. Cara, 25 anos de trade é muita história também, viu? É. Acompanhar esse mercado nosso é louco. É difícil. Aqui tudo que é. E para uma empresa que nasceu em Porto Alegre, né? Saiu fora do eixo Do do eixo, São Paulo. aqui do Sudeste. É bem mais complicado. Então são 25 anos de uma história bacana também. Então vamos introduzir então lá Vamos lá. para trás. Vamos lá. O senhor começou Para onde? quem não conhece, Então, eu caio de balão no turismo, e eu brinco que eu caio de balão, porque o turismo entrou na minha vida em 1983, porque eu tinha que financiar os meus estudos. Eu já era técnico em publicidade e propaganda, colégio técnico na minha época, e aí eu fui para o turismo para poder financiar os meus estudos de psicologia, que era o que eu queria fazer, né? E para fazer essa faculdade de psicologia não tinha jeito, tinha que trabalhar. Claro. A minha mãe vem de uma história de família de Varig e depois de Panam, muito tempo, né? A Zuleika, não sei se vocês conhecem. Opa, conheci. A Zuleika da Panam, né? Panam. Mais conhecida na Panam, mas minha mãe começa na Varig. Legal. Por velho. conta do quê? Os meus tios eram comandantes da Varig. nossa, Varig. Do tempo lá, da abertura do espaço aéreo que a Varig começa a voar. Os meus tios já eram comandantes naquela época. no Começaram DNA, atrás. então, né? É. O meu avô foi superintendente da Varig no Uruguai. Então tinha uma história já de família que puxava para o turismo. E claro, minha mãe, com um bom relacionamento que tinha, conseguiu abrir as portas para mim com o Pascoal. Pascoal era o representante, o GSA da Pan American, da Panam. E ele tinha um escritóriozinho aqui na Praça Dom José Gaspar. E o Pascoal tinha aquele escritóriozinho ali, porque ele era o GSA da Panam em Campinas. Eu tô confuso agora, Alexandre, mas explica aí, o que é GSE Consolidação? Só para quem tá ouvindo aqui. Não, eu Vamos lá. É. GSA é o General Sales Agent, que é como nasce o verdadeiro, Isso. né, representante da Representante. companhia aérea. Só que, claro, já nascia torto, né, naquela época. Por quê? Calma. Porque ele era o representante da Panam de Campinas, Campinas. mas tinha um escritório em São Paulo. Já nascia torto. Já tinha nasci- essas histórias. Já nascia torto. Então nós tínhamos Puta, aqui falou a tudo. representação da Panam e eu começo lá. Depois de um tempo, já um pouco mais experiente, já com um pouquinho, iniciando os calinhos de dedo e tudo mais,
eu vou para a Rextur, na verdade para Giza. Giza. Porque a Rextur era um conglomerado de GSAs. O Goya tinha a Transoceanic Isso. e a SS Representações. Transoceanic era a Lufthansa, SS Representações Panam. E ele tinha do outro lado a Giza, que consolidava Aerolíneas Argentinas, Lanchile, não sei se eu vou lembrar todas, enfim. A Gui Cris, que era Ibéria, e outras companhias, e ele já tinha a primeira representação de Varig, né? Naquele tempo ali, a gente está falando de 86, 87. Então o Goya era efetivamente o cara que distribuía... O percussor. Né? Tanto que o Goya, depois se tornou influência política porque ele era o cara que tinha esse mercado e distribuía para todas as agências IATA. Então, verdade. Califórnia Turismo do Danton, que era parceirão dele do mesmo prédio. Isso mesmo. Você tinha Maringá. Expansão, que eram separadas, Expansão e Maringá e tudo mais. Então, assim... Você sabia que eram juntas no passado, né? Sim. Mas você era uma coisa só. Então, assim, é uma história muito rica ali do Goya, porque o Goya foi o cara que começa tudo isso, né? E aí depois vão nascendo os outros, né? Goiaci Guimarães. Goiaci Alves Guimarães. Né, eu diria que o capo de tutti capi, né? Era o cara mais influente. Máximo respeito, né? Goiaci. Quinto andar, né? Respeito. Quinto andar, né? Ele mudava... Aqui, quinto andar, depois vai pro 10º. Isso! Aquele edifício que tá ali, mudou várias vezes. Várias vezes. Mas ali é onde nasce realmente a história das representações. Legal. E essa história só vai mudar tempos depois, quando as representações elas vão acabando por conta das próprias companhias aéreas que definem, então, que já não querem mais os GSAs. Aí tem brigas jurídicas, tem gente que ganhou dinheiro com isso, que ficou rico por conta disso, e aí abriu outros negócios. Teve gente que efetivamente não se importou com isso e partiu, então, por uma subconsolidação. Por que sub? Porque não existia naquele momento o termo consolidação, existiam os repassadores. Repassador, isso, boa. Que é onde nasce alguns representantes, eles mudam ali para serem repassadores. Então o Eloy, por exemplo, ele nasce com Linhas Aéreas Paraguaias, o Ita Ramada, que é o hotel, né? E depois ele vai com o Lloyd Aéreo Boliviano. Dali, Ladeco também. Ladeco? Que era, né, do Chile. Que é antes da Lanchile, né? Antes da Lanchile. Então, e ali começa aquelas histórias todas. E, enfim, é muito interessante toda essa história. Eu vi o Juarez, né, nascer. Também. Porque o Juarez, ele era um amigo do Goya. Sim. Que vinha na Rextur pegar os estoques de bilhete, que a gente carimbava e deixava pronto, para levar para o interior, para fazer a distribuição no interior. Porque o Goya sempre foi um cara muito comedido, vamos colocar assim. Ele nunca quis sair muito de São Paulo. Então ele nunca se importou muito com o fato de que o Juarez estava fazendo o interior e tal. Tinha uma parceria, eram amigos e tudo mais. E dali que nasce a Ancoradouro, que vai virar um monstro depois no interior por conta disso. Também ele distribuiu sozinho, né? Sim. E partiu para lá. Então, assim, e assim vão nascendo as ramificações, né? O Eloy depois passa a ter Varig também. E aí sim ele começa a se tornar o verdadeiro primeiro algoz do Goiaci, né? Porque ele nasce também com Varig, e aí quem tinha Varig era rei. Né? E só tinham esses dois, depois nasce o Chafique com a Louvre. Depois de um tempo teve a Boss, que também quebrou. Você lembra disso? Lembro. E os pequenos, né? Sim, e os que tinham, mas que eram e tal. E nesta época, aí sim, você tinha vários sub. Que não eram subconsolidadores, eram repassadores. Né? O Carlos Vasquez tinha uma acho que era BTV, se eu não me engano, que trabalhava através do Eloy. O Ivo já estava fora da Rextur, tinha aberto um GSA da JAL e
e repassava outras companhias através da Holiday Tours do Rui. E também fazia O homem com a enciclopédia. Fly. É. Então, aí de todos eles, né, foram tendo essas situações. Então. Aquele eixo ali da São Luís, Sim. Consolação, fervia, né? Fervia. Na nossa época fervia. Ezequiel, pra você ter uma ideia, você tinha ali naquela região. Já tá dos anos 90 já ou não? Estamos 90 já. Já Estamos estão chegando, 90. estão chegando Estamos 90. Você tinha praticamente todas as lojas das companhias aéreas numa rua só. Sim, a Todas, Avenida né? São Ali é o Luís. charme ali, A Avenida São Luís era um charme, né, cara? É. Você tinha Air France de um lado, TAP aqui, Panam, ali Suíça. onde era a Amsterdã Sour. ali bem Eu em passava cima lá na ali. porta da Suíça, a ULA, né? A Swissair, né? Sim. A ULA sempre lá no balcão lá. Era uma companhia do lado da outra, VASP, tudo lá. E fora as companhias que ficavam nos prédios, né? Não quero o caso Exatamente. que era o caso, por exemplo, da Americana, né? Da América depois, né? Mas a Isso, Panam, ela a Panam, nasce isso. onde era Amsterdã Sour. Bem na esquina Isso. da São Luís com a Ipiranga. Isso, Ipiranga. boa. É isso aí. Ela nasce ali. Depois Depois ela ela foi vai pro 25º. Isso, depois vai pro 25º. Uma loja azul, bonita pra caramba. Super, cara, sensacional essa A época aí. história da Panam é uma coisa engraçada também na minha vida. Porque quando eu entrei na... Porque depois da Rex Tour, eu vou para trabalhar com o Ivo, que já estava fora da Rex, porque o Ivo nasce promotor, executivo de contas, ele sai da VASP e vai para ser executivo de contas da Rex Tour. Quando ele sai da Rex Tour, ele vai montar, então, o negócio dele. E ele vai para Pecúnia, que era uma... Que era? Pecúnia, que era uma empresa financeira, Financeira. né? Que abre Uma factory, negócio financeira. e que abre um negócio de turismo, né? E tinha uma forte... O Juca tomava conta, o Juca Lins tomava conta da parte corporativa da Pecúnia. E o Ivo fazia JAL, que era Nossa o Senhora. carro principal dele ali, e os produtos que ele tinha junto com o Rui, né? Que aí tinha British Airways, algumas Airways. coisas. E então eu vou lá para trabalhar com o Ivo. A gente trabalhava assim, um de frente pro outro, numa mesinha assim, numa sala pequena, um de frente pro outro e tal. E aí eu começo a trabalhar com o Ivo. Quando a Pecúnia sai fora e ela fecha, eu saio dali e vou trabalhar num GSA da British, que chamava ITI, que era dos Bandeira de Melo, Associação Bandeira de Melo, que era a ABM, né? ABM. Eles eram os representantes oficiais da British em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu começo a trabalhar lá, era Denise Borges, não sei se vocês lembram dela. Teve uma história interessante também no turismo. Depois, ali da British Airways, eu saí dali e fui trabalhar um pouco na Stella Barros, na ITN, Famosa Stella Barros. lá em Orlando, fazendo embarque e desembarque de criança na Disney. Fiquei lá um tempão, emburreci e voltei para casar. Me casei e tal, a coisa não deu muito certo, beleza, me separei. E aí, saindo dali, eu vou para a Flytour. E aí são 23 anos passando Caraca. por exatamente todos os setores da 23 Flytour. anos. Uma vida. Mas são 23 anos com 4 entradas e saídas, 2 demissões e 2 pedidos de demissão. Né? Que beleza, hein? Porque era toda uma história nesse estilo, assim, Cara, de amor e ódio, assim, Sim. o tempo todo. Mas foi uma história, foi o que me transformou profissionalmente, né? Porque eu passo por vários setores dentro da Flytour e pude aprender muito. Porque se tinha uma coisa que o Eloy tinha de muito bom, é que ele resolvia assim, né? E cada um, depois, se vocês quiserem, eu falo das características de cada um dos caras que eu trabalhei. Mas o que o Eloy ele era um visionário. Sim. Ele sempre foi o cara que teve a visão muito acima dos outros. além muito do alcance. diferente, muito mais. Porque ele era um cara sem estudo, mas que aí ele pegava um livro para ler, do Peter Drucker, e falava, agora nós vamos implantar isso aqui. Aqui nós vamos implantar. Ir embora. E aí ele botava a gente para estudar. Então, quando ele chega pra gente lá, num determinado momento da vida, e fala assim, consolidação vai acabar. Opa, Vai acabar. já ouvi isso também. Já era os anos Tem 2000, jeito. já 2000 alguma coisa. É, eu acho que sim. Aí a consolidação vai acabar. Bom, e aí? O que vai ser então, Eloy? Nós vamos pro corporativo. E ele já tinha ali, né? Ele transforma a Edo em Mega, né? Isso. Mega Representações. É verdade. E abre a consolidação, que na verdade era tocada pela Solange, depois vai Harumi e tal. Aí já vira FBT, né? Mais pra frente. E ele vai pra ali. Quando ele tá consolidando esse corporativo dele ali, ele fala assim, não, agora nós vamos montar as franquias. Foi isso mesmo.
Beleza. Só que cada vez que ele pensava numa coisa dessas, ele falava assim, então você, os gerentes dele que ele escolhia e tal, vai estudar. Então, se é franquia, você vai fazer o curso da ABF, da Associação Brasileira de Franchise. Ah, não, você vai para a consultoria da Xerto e Riso, que na época eram os papas da franquia. Hoje eles separaram, o Marcelo Xerto e o Marcos Riso têm consultorias à parte, mas antes era junto, era Xerto e Riso. Então a gente ia fazer os cursos, então a gente aprendia. Beleza. Aí agora, gente, vocês têm que aprender a falar em público. Então, curso do Polito para todo mundo que for falar em público. Pô, beleza. Olha, mas agora... Legal. Agora tem o seguinte. Nós precisamos ter algo mais para oferecer para os clientes. Tá bom, mas o que você quer fazer? Qualidade. Então, agora nós vamos certificar a ISO a nossa empresa. Mas, Eloy, você quer... Não, nós vamos começar pelo corporativo. Porque o corporativo exige. Várias empresas querem esse registro da ISO, né? Claro. Então, aí nós vamos fazer os cursos. Então, eu sou instrutor e auditor de sistemas de qualidade formado. Né? Eu também sou formado em franchising. Então, tudo isso foi a Flytour que me possibilitou, né? E que vai dando uma visão. Porque o Eloy fazia isso. Quem queria aproveitar, lógico, estava feito. Né? Abraçava e ia embora. Então, assim, teve todas essas histórias que foram muito interessantes e vai criando um personagem, né? Que, na verdade, assim, é onde a gente vai formando esse profissional que surge ali, porque ele não era só um profissional de consolidação mais, né? Você era obrigado a trabalhar com gestão de fato e de direito naquela época. Uhum. Então, a gente tinha que fazer planejamento estratégico e rodar as nossas unidades para apresentar o planejamento estratégico. A gente tinha que fazer isso com nossos franqueados. Então, assim, era uma loucura. E tudo que o Eloy botava em prática, né? Era muito legal, assim, uma coisa bem bacana. Realmente o Eloy é um executivo aí que deixou um legado muito importante para o turismo nacional, né? Sem dúvida. E cada um, né, teve todo mundo um fator preponderante que se destacou. O Goya pela política, né? Sempre foi um cara muito influente, né, na política, até porque tinha, como eu falei para vocês, todas as representações vendia para os iates e tudo mais. Então ele se fortalece como um grande cara, né? O Eloy já era o cara da visão, dos novos negócios, mas isso não vai dar certo, Eloy. O Eloy ia para cima, né? E fazia as coisas acontecerem. O Ivo era um cara que tinha uma visão cliente muito interessante. O Ivo é GapNet, né? Que foi do GapNet. Então, o Ivo é o primeiro cara que começa a chamar a minha atenção na época, né? Falando, cara, não, tem que atender desse jeito, não, tem que, olha, vamos cuidar disso aqui, temos que dar essa atenção. Então o Ivo, nessa relação com o cliente, ele foi tal. Aí depois tem o Carlos Vasquez, né? Que eu fui trabalhar com ele na Laser e tal. Que também já é um perfil... Marcelo Sanovitz vindo na outra ponta. Sim, na outra ponta. O Sanovitz, eu acho que tem a questão de expansão de mercado. Sistema, né? Que ele briga com a Fly ali, porque a Fly já tinha 2 representantes oficiais, né? Belo Horizonte e Porto Alegre. Isso, verdade. Já tinha, desde que nasceu praticamente. Mas quem abre os mercados é a Advance ali com o Marcelo. E aí o Carlos Vasquez, quando vem da Laser e assume a direção corporativa, né, da Flytour, que começa a expandir os mercados. Uma das diferenças que eu acho que a Flytour se consolidou nos mercados em que ela foi a visão do Vasquez, junto com o Eloy, de pensar o seguinte: vamos abrir bases, mas com o nosso DNA. Então, todo mundo que ia abrir uma base saía daqui da matriz para abrir uma base. Verdade. Então saía, o Hamilton saía e ia para Manaus. Não sei o quê. E eu era o cara da qualidade que ia fazendo a formatação, tantos emissores, tantos executivos de conta, não sei o quê, papapá. Até que um dia eu canso de viajar e de abrir e falo para eles, pô, eu quero assumir uma delas aí. E naquela época abriu o Rio de Janeiro. E eu falei, pô, vou para lá. E aí o Eloy disse para mim assim, não, desculpa, André, você não chia. E eu falei, deixa eu... É bom demais. É bom demais. Chia. Aí eu falei, olha, deixa os cariocas comigo e vamos embora e tal. E aí eu vou pro Rio e aí foi metade da vida que eu fiz lá. Sócio? Não, nunca. Sempre como gerente. Gerente? Sempre como gerente. Legal. Eu sou gerente desde os 21 anos.
eu sou gerente já. A primeira supervisão que eu tive foi no Goya. Legal. Como na Rextur. Quando eu já saio do Goya, eu já saio como gerente da Pecúnia, já saio como gerente da ITI, já vou como gerente para a Flytour. Só que quando eu entro na Flytour, que é em 90, ia ser um gerente de atendimento, o Collor fez o favor de roubar o nosso dinheiro. Roubar o nosso dinheiro. Travar a nossa grana. Aí o Eloy falou, cara, não tem muito o que fazer com você, senta ali. Aí sabe o que eu vou fazer? Você vai lembrar disso. Ele não, porque ele é novinho. É verdade eu mesmo. fui passar Então, PTA, velho. do Lloyd Aéreo Boliviano. Ai, senhor. PTA, Prepaid Ticket Advice. O que era? Era a ordem de passagem que você mandava para fora para trazer alguém. Hoje eu falo que o PTA talvez seja o precursor do e-ticket. Do e-ticket. Sim, tem tudo a ver, né? Tá quase chegando na minha realidade aqui. Tem tudo a ver. Calma, nós vamos fazer daqui a pouco nós vamos dar uma adiantada no tempo. É só o gancho que ele pegou ali que eu quero te provocar. Você responde Fica se você vontade. quiser. Diga lá. Que é uma parte que eu tenho um pouquinho de conhecimento. Na sua visão, essa é pesada. Vamos falar da Advance, que nasceu e começou a crescer rapidamente através da ferramenta que era um Reserva Fácil top. 2.0. Até hoje, né? Uma ferramenta Reserva muito Fácil top. 2.0. Na sua visão, essa é forte. Se o se o Goiaci Guimarães não se junta com a Advance, Ele quebra. ele tinha quebrado, não tinha quebrado? Ele quebra. Seguramente tinha quebrado. Ele quebra. Então, Goiaci... Você pode perguntar isso pro Lute. Acho que ele vai te responder. Mas sim, ele quebraria. Porque foi avassalador, eu lembro assim. Ele quebraria. Até porque, é como eu te falei, o Goya não tinha essa característica de querer sair fora. O Goya sempre trabalhou nesse mercado dele aqui. Ele tinha Santos. Isso. Boa. Sempre teve Santos. Santos. Mas ele nunca quis sair fora, o Goya. Quando ele sai fora, ele sai lá no Rio de Janeiro para fazer a Net Price. E foi um negócio bem... que não deu certo. Não foi pra frente. Não deu certo. Não foi legal. Então ele recolhe. Então ele sempre se fechou ali. E enquanto o Eloy tinha toda essa visão de futuro, de franquia, Expansão. disso, de corporativo, não sei o quê, o Goya estava ali fechado no negócio dele, que era muito Era uma forte. potência. Que era muito forte, claro que é. Só que ele tinha aquilo ali. E aí o Eloy já fazia convenção, treinamento. Isso. O tempo todo. Todo. Era reunião, convenção, treinamento, o tempo todo. E a Rex aquele tradicionalzão e Isso. tal. Mas Aí claro... vale ressaltar que, mas- que a Rextur, na minha opinião, o atendimento dos caras era... Não tinha Cara, pra ninguém. você vê Não tinha pra ninguém. mas é só você ver os profissionais que estão lá. Muitos deles começaram lá comigo. O Quinho, Quinho. Quinho, Eu ia por falar isso exemplo, agora. Salve, Clinho, Então, um abraço. o Quinho foi meu office boy. Ah, é? Gente boa. Meu office boy e meu zagueiro no time de futebol que a gente jogou. Quero muito E fomos campeões com o Rex Tour. Quinho, eu quero de muito bola de trazer salão. você aqui, viu, cara? O Quinho é verdade, cara. Quinho- Trazer ele o aqui, Quinho, cara. o cara- Essa é a lenda. O Quinho é uma figura. Esse Figura. cara, ele começa como boy lá, ele, Douglas. Douglinhas. ah, Putz, velho. né, uma galera muito boa. E ele fazia escola. A Rex Tour fazia escola. Fazia escola. Verdade mesmo. Tá? Você tem toda a razão. Porque as pessoas ali... E era engraçado, né? Porque o Goya tinha uma característica diferente do Eloy. O Eloy contratava a gente e formava a gente. O Goya trazia muita gente de companhia aérea. Isso. Então trazia a Dalva, o Pedrinho, o Roberto, Nossa, o Pedrinho, o velho. Carlos Alberto, né? Que eram todos oriundos de... O Goya trazia essa galera toda de companhia aérea. Pra ficar, puta. Mas- Um time muito forte. Tinha um time ali, nossa, um time campeão, né? E tem vários profissionais aí, tão bem hoje, né? O nosso amigo da VIP GSA, Isso. né? Sai de lá. Sai de lá. Tem vários caras que Caraca, estão lá verdade. durante muito tempo, né? O Marco Lois, que foi parceiro do meu irmão, que depois foi cuidar da parte de segurança, de fraude, que nasceu... porque meu irmão foi o gerente do Goya na SS Representações da Panam, durante muitos anos, o Wagner. Então, tem uma galera muito boa. O Wagner, que por isso que é filho, Wagner filho, porque ele trabalhava com meu irmão, que hoje está na Transpac. Transpac, O Wagner, é verdade, sim. Da Transpac, ele falavam assim, é o filho, porque era Wagner e o meu irmão era o gerente lá e tal. Então tem uma galera que era muito cara. muito legal lá. História, né? E sim, a Rex Tour era muito forte, mas eu acho que sim, ela teria sucumbido naquele momento.
Então o Goya foi muito estratégico, né? Sempre. O lado né? político dele Sim. prevaleceu. E você vê que foi muito bem sacado, porque depois eles vendem para a CVC, que foi um belíssimo negócio para eles, né? Eu acho. Não, lógico que foi. Né? Porra. Eu penso que tenha sido o grande negócio do turismo. Então, você vê. E, claro, juntou a sabedoria do Goya com a do Marcelo, que está longe de não ser um cara também de muita visão. Marcelo é muito respeitado. E o Marcelo trabalhou. E ele tinha o melhor sistema na mão. Tem até hoje, né? Sim. Eu acho que o Reserva Fácil ainda é um sistema superior ao Oba. Muito. Concordo. Né? Eu Nossa, acho que usa, pode falar. Não. Eu uso todos, né? Trabalhei com todos. Acaba que você usa todos, mas Trabalhei com todos. eu acho que ainda ele tem algumas facilidades que o Oba não conseguiu ter. Desenvolver. Ele é muito mais amigável, vamos colocar assim. Acho que o termo correto é esse. Né? É muito mais amigável do que ainda o Oba não conseguiu chegar, né? Vamos ver aí como é que vai ser o Reserva Fácil 2, né? Todo mundo vem aí. todo mundo hoje busca crescer em sistema, crescer, né, em ferramenta de distribuição, mas eu vejo assim, como que você falou, uma ferramenta tão amigável, tão fácil de mexer, que ela ganhou um mercado que assim, quando você dá na mão de um consultor outra ferramenta, isso aqui ele tem ranço, né? Aquilo aí eu não sei se vai no sozinho. internacional faz tanta diferença, mas no nacional sim. Sim. Né? É isso aí, velocidade, nacional, tempo sim. de resposta. E essas são algumas mudanças que o turismo teve ao longo do tempo e que algumas pessoas insistem em não perceber, né? O nacional sempre foi um subproduto jogado de escanteio porque estava baixa receita. Perfeito. Né? Quando vem a pandemia, quem não teve o nacional morreu, né? Morreu. Ficou ralado e tudo mais, né? E quem não sabia teve que aprender a fazer nacional, né? Então a gente, por exemplo, tinha uma empresa que era 70% internacional, a SkyTeam, ela apanhou muito, a gente teve que botar um monte de marmanjo que fazia internacional para fazer nacional. Com resistência, e mudar muito rápido, sim. porque você tinha que fazer aquela mudança da noite para o dia. Porque você não tinha para onde correr, né? Então a gente tem situações que assim, a primeira base que volta forte no nosso mercado, né, na SkyTeam, foi Manaus, que vende o primeiro 1 milhão em nacional, porque era nacional. Né? Então, assim, mas aí as pessoas agora parece que já esqueceram de novo. E o nacional vira subproduto. E eu falo assim: olha, gente, eu quero ele todinho para mim. Lógico. Né? Eu quero ele todinho para mim. Porque ele é a base para tudo. Né? Então, tem algumas coisas que passaram pela pandemia que eu acho que algumas pessoas esqueceram muito rapidamente, né? Eu vi vocês num podcast de vocês discutindo a questão, mas o home office não dá mais, eu acho que isso não pode mais, não sei o quê. Algumas pessoas com posições muito firmes afirmando que isso não era legal. Antes de ter esse assunto que é polêmico, vamos falar dos patrocinadores? Vamos. Puxa eu aí, também tenho uma pergunta aqui que eu... Cara, acho que vai pegar fogo aqui. Manda aí. Falar um pouquinho aqui de Viagens Promo, mandar um abraço ali pro pessoal da Viagens Promo que tem nos apoiado todo esse tempo aqui. Obrigado, galera. Você, agente de viagens que ainda não se cadastrou, vai lá no site, se cadastre. Tenho certeza que você vai fazer bons negócios. É isso aí. Não tão menos importante, Sakura Consolidadora, uma empresa no mercado há 49 anos, no segmento base ali de consolidação de passagens aéreas. E eles têm para cá também investido no seu portfólio novos serviços como hotelaria, segmento de eventos, locação de carros e muito mais. Além de ter aí um time aí muito experiente, que vai dar aquele atendimento que você precisa, gente de viagens. Então vale a pena você conferir, tá ok? Sakura Consolidadora, pitando no mercado de rosa há 49 anos. Tamo junto. Posso começar aqui? Pode. Nós vamos sair da década Vamos lá. Vamos sair da década de 80. Eu só ouvi aqui. Vamos sair da década de 80. enciclopédia. Vamos pra cá. Vamos. Você, agente de viagem que está nos assistindo, e você, cliente, não importa, né? Nós trabalhávamos né, nós víamos hoje, naquela época, a consolidação, né, ou distribuição, Sim. ou repassador, como queira chamar. Era assim, eu me lembro que eu comecei como office boy no turismo, saía da agência, lá da Faria Lima, ia lá pro centro, pegar o quê? Um pacote de bilhete. O que eu ia fazer na consolidação no meu GSA? Ia lá, falava, ia lá, por exemplo, no Ricardinho, Tiller. Sim. Ricardinho, me dá um bilhete, me dá uma caixa de Varig, uma caixa de Rio Sul, né? Uma caixa de Transbrasil. De VASP. E uma de PTA, né? De formulário de PTA e uma de ponte aérea. Voltava ali com aquele pacote com 5 caixas de 100 bilhetes cada. Isso. O que a gente fazia? Reportava, emitia, devolvia, era aquilo lá. Sim.
Aí, pô, vamos trazer para o mercado atual. Tudo isso acabou, tudo isso foi transformado, mudou, virou tudo bilhete eletrônico. O mercado sofreu uma transformação assim O mercado abriu, né? gigantesca, né? Vocês deixaram de ser um distribuidor de bilhetes apenas. Hoje, uma consolidação é um mercado totalmente diferente. Né? Vocês entregam não só o sinal para as agências de viagem poderem ali trabalhar, mas vocês entregam muitos serviços. Né? Eu sei, tenho certeza que a gente aqui já conhece, a gente já conversou um pouquinho no bastidor. Fala um pouco dessa mudança, daquilo que nós tínhamos na época para o atual, aí depois a gente vai falar do home office. Naquela época, era o turismo mais romântico, né? Quando a gente queria calcular uma tarifa nacional, por exemplo, internacional, você tinha que ter o Air Tariff, Isso. saber o mínimo de milhas que cabia naquele roteiro. Isso. E quem era o cara que era bom? Era o cara que sabia, dentro daquele espaço de milhas, colocar o maior número de cidades possível dentro daquele espaço. Então, se você conseguisse botar 3, 4 rotas ali, você virava um papa da tarifa, porque você conseguia colocar numa rota de uma pessoa 3, 4 trechos, pontos importantes. Então, quem aprendeu lá a calcular as milhas pelo roteiro e tal, começa a ter um diferencial e começa a se tornar um colaborador diferente naquele momento, né? Porque você tinha ali o Iris, Panamac da vida, depois veio o VASP e tal, mas você tinha cada trambolhão daqueles na mesa e tal, e a gente tinha aquelas telinhas verde, né? Os OAG, mas você tinha uma coisa que depois vai rivalizar com, que é a coisa que mais faz falta pra gente hoje, que vai rivalizar com os home office, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que era o Panrotas. O Panrotas tinha naquela última página dele de trás, de todas as cidades do país, todas as agências cadastradas com endereço e telefone. Perfeito, então a gente pegava aquilo ali e ia bater passinha na rua. É verdade. Porque era como a gente conseguia captar. E hoje como é que a gente faz? Vamos falar daqui a pouco. Mas essa era a dificuldade. Hoje, naquela época você tinha ali, mas era o turismo romântico, era na mão. A gente tem calo nos dedos até hoje, porque a gente passava emitindo bilhete, né? Madrugadas. Quando e aumentava a tarifa. Eu era o principal responsável pela baixa de Guaraná do Goiaci. Porque o Goiaci tomava uísque com Guaraná. Uísque com Guaraná? No happy hour, não durante o dia. Eu de Goiás. Mas ele gostava, então ele tinha na geladeira dele, tinha os Guaranazinhos dele. E a gente ficava emitindo bilhete lá e eu ia na geladeira dele roubar os Guaranazinhos pra gente ficar emitindo bilhete e fazendo lá e tal. Era divertido. Mas a gente tinha pilhas e pilhas para emitir de bilhetes, né? Porque vinham os grupos, vinha tudo. E quando você não tinha que deixar os bilhetes todos prontos para liberar os estoques, porque os bilhetes tinham que sair todos revalidados. Tudo carimbadinho. Então, você tinha que revalidar o estoque de 100, 200 para cada um que vinha buscar. Então, você tinha aquelas pilhas de porrada lá, a mão, era o dedo de emissão. Os carimbum gigantes. Então, naquela época, eram essas as nossas dificuldades e era o que te transformava em rei. Se você conseguisse entender que, além do bom atendimento, você tinha que saber calcular a tarifa, calcular as rotas para fazer com que as tarifas ficassem mais baratas. Você não tinha desconto, over, não sei o quê. Não. Você tinha que calcular na mão ali e ganhar no preço do cara. No preço do cara. Né? E do atendimento, obviamente. Você está me entendendo então que na época lá, o emissor da época lá, o operador, ele era mais qualificado e talvez tinha um peso maior do que o mercado de hoje, por exemplo. Muito mais, né? Porque hoje, ele tinha poder. Muito mais naquela época de um momento para trás agora. Porque neste momento atual a gente está voltando para trás. Tá? Voltando para trás. Voltando para trás. Sim, porque tem várias coisas hoje que estão sendo um revival. Quando você fala de NDC, e cada um tem um sistema de novo, e cada não sei o quê, e você ter que sair de um agregador como o Oba ou Reserva Fácil, enfim, e sair para um agregador e tal, sair de um agregador e ter 25 sistemas para consultar, 25 tipos de novas maneiras de calcular uma tarifa com descontos ou benefícios, a gente está voltando para trás, né, cara? Eu acho. A gente tá regredindo. Ah, mas isso é importante porque por conta dos GDS que ficaram muito caros. Mas tudo isso é um círculo, né? Mas porque os GDS ficaram caros porque eles começam a cobrar das companhias aéreas, não é? Sim. E você, que é agente de viagem, que deve ter um contrato de GDS, você quer falar dele? Ficou caro, mas assim, não deixou de cobrar na tarifa, né? Não. A mesma coisa que falaram que iam tirar
as bagagens, iam cobrar a parte, porque as tarifas iam ficar mais baratas. A gente nunca pagou tarifa tão cara quanto hoje. Nunca barateou. Também tem outro cenário externo também que afetou a minha pandemia pra cá, todo mundo tá meio enrolado, a companhia devendo pra caramba também. Ninguém tá Sim. tão bem financeiramente assim. Não. Agora, o NDC, pelo que eu vi, de quem veio aqui falar de NDC, é uma realidade, não vai voltar. Não vai voltar e é goela abaixo. É goela abaixo. Não tem saída. Então. Ou você faz ou você faz. Vai sofrer agora um pouquinho, mas aparentemente, pelos comentários que eu vi aqui no podcast, num futuro próximo, vai ter muito benefício. Mas, Ezequiel, o problema é o futuro próximo. Então. Que pode levar 10 anos, cara, o futuro próximo. É que nem acabar a consolidação. Porque tem coisas que estão acontecendo que são complicadas. Não, você tem que vender isso aqui. Pô, mas isso aqui você não pode dividir reserva. Isso aqui você não pode cancelar um trecho. Isso aqui você não pode cancelar para mandar para reembolso. Mas você sempre aprendeu que quando você tinha que mandar um bilhete para reembolso, você tinha que cancelar a reserva. No NDC não pode. Senão você perde o bilhete, some, não tem histórico. Ele desaparece. Eu fiz um comentário semana passada aqui no Portão News, que é às quintas-feiras, e me corrija se eu estou errado. Você é um cara que tem uma experiência de... Porra, gigante. Quantas vezes você viu a aviação ficar no chão por causa de um GDS? De um sistema, de um Saber? Quantas vezes você viu na vida? A gente viu agora só por conta do problema que teve dessa pane de computadores lá fora. Né? Tá em cima do GDS ou tá em cima do NDC, essa pane? Bom, ela tá em cima Concorda? de tecnologia, né? Tecnologia. Sim, que tem mais a ver com o NDC. Se a gente É for isso falar. aí, é isso. Sim, tem mais É a ver isso. com o Quanto NDC. mais tecnologia, mais vulnerável você fica. É um fato. A tecnologia ajuda e atrapalha. Atrapalha. Gente, mas é uma realidade que não vai mudar. Não, não vai. Ninguém vive sem isso hoje. Não, mas o problema é o que você exige para ter isso. Porque, por exemplo, eu tinha um colaborador que mexia num agregador. Então ele te atendia naquilo que você precisasse, tendo uma tela na frente. Tá? Ele podia ter que saber 45 regras e de tarifas diferentes. Ok. Beleza. Mas ele tinha um sistema só para mexer. Hoje ele tem que mexer em 5, 6 telas para te atender. Só que você, depois da pandemia, você ficou muito mais exigente e sem paciência. Você quer tudo para ontem. Isso é verdade mesmo. E quer agora. Então, o que você exige para ter isso é complicado. E você pensa que isso então existe uma remuneração sobre isso? Se ela já era pífia no passado, ela é menor hoje. Queria entrar nisso aí. E aí você exige o tempo todo que se tenha mais e mais qualificação com menos remuneração. E isso é um tema extremamente complicado. Você pode passar por ele e falar, não, vai melhorar daqui a 1, 2, 10 anos. Vai. Até porque a gente aprendeu já a lidar com isso. E se existia aquele termo resiliência, fomos nós que descobrimos ele, né? No Brasil. Porque a gente tem a capacidade de absorver a paulada e depois entregar do outro lado, né? Então vamos lá, Isso a gente aprende como brasileiro, né? Não, uma coisinha só aqui. Se é tão assim desafiador esse segmento hoje, remuneração baixa para o intermediário também, cada vez menor e o custo maior, que existe tecnologia. Sim. Por que tem tanto consolidador no mercado hoje? Na realidade, o negócio... E abre mais cada vez. Então, mas deixa eu te falar, o negócio não é ruim. O negócio é bom. Só que você tem que saber trabalhar esse negócio, certo? O problema é que tem algumas pessoas que entram na contramão desse negócio e fazem umas belas maluquices. Mas sim, não é para amador, não é para amador. Não é. É um bom negócio. Agora, isso só acontece a partir do momento em que você consegue mostrar para o teu agente de viagem que você tem valor. E que por você ter valor, você tem que cobrar por ele. Esse é o desafio. Mas o problema é que o agente de viagem na ponta ainda não aprendeu a cobrar. O agente de viagem ainda, muitos não, claro. Olha ali, nossa câmera ali, ó. Muitos agentes de viagem ainda acham que é o fornecedor que tem que pagar a comissão dele. Não é verdade. Quem tem que pagar a comissão dele é o trabalho dele cobrado do cliente dele. Quem tem que remunerar o agente de viagem é o cliente dele, não é o fornecedor dele. Assim como a gente está aprendendo as duras penas, que não é do fornecedor que a gente tem que ganhar dinheiro, é da nossa prestação de serviço, daquilo que a gente agrega para a gente de viagem.
Boa. A gente Boa. tem treinamento, cara. A gente tem vários. Agora a gente está fazendo no nosso marketing, que a gente está mudando ele também. A gente está fazendo uma série de posts falando da importância da bagagem, do visto, da vacina, do isso, do aquilo. E o tempo todo a gente está tentando qualificar o agente de viagem, mostrar para ele, olha, você tem um troço na mão, cara, que você tem que cobrar por ele. Vocês são experts nisso. Porque sem o agente de viagem, amigo, os caras estavam ralados. Se viu isso agora, recentemente, Sim. na pandemia, quando vários agentes de viagem desapareceram e que os caras começaram a comprar na internet. E aí o que aconteceu? Sim. Cadê o pós-venda de quem comprou na internet? Não tem. Existiu. Não tem. E aí você começa a dar valor. Se você começa a dar valor pro teu agente de viagem, foi aquele cara que estudou um roteiro, aquele cara que viajou, que te conta todas as A experiências, venda que consultiva. tenta te tirar, que te dá uma puta numa Que consultoria. conhece Como é que documentação. você não vai cobrar por isso, cara? Ninguém Aí você trabalha vai de graça. esperar o 1%, o 0,5% que um consolidador vai te dar? Ninguém trabalha de graça. Então esse mindset tem que mudar rápido, né? Muita coisa. Já mudou, já foi muito pior no passado. Mas sim, tem. Por quê? A gente tem, de novo, por conta da pandemia, uma quebra muito forte no segmento. Uma agência, como vamos supor, a Califórnia Turismo, que tinha 20, 30 atendentes, na pandemia ela fecha e quebra. Não é o caso da Califórnia, estou citando Sim, Um claro. exemplo. um exemplo. Tá. E aí, essas 20, 30 pessoas viraram 20, 30 mês. E viraram 20, 30 agências. Inicias. Mas muitos não sustentaram. Foi só um... Não, velho. Você não faz ideia da quantidade de agências de viagem que tem de um homem só. Nós chamamos de urgência. Tem vários, tem muita coisa. Não, eu É lembro, uma quantidade eu abri muitas absurda. empresas também, eu trabalhava anteriormente, nesse frissor aí do pós-pandemia aí. Sim. Mas a maioria acabou voltando porque não consegue estruturar. Mas deixa eu te falar. poucos que conseguem sobressair. Então, mas aí o que aconteceram? É só você olhar o movimento das redes. Quando você pega uma Unave, Isso. né? Quando você pega uma Hermet, você Perfeito. começa a ver que eles cresceram muito. Por quê? Esses caras estão procurando essas Claro. associações Pra para ter mais fortalecer. corpo. Pode ter mais corpo. Uma Clube Turismo nunca Boa. cresceu tanto. Pronto. Já A teve TZ aqui. também. Do Né? A do TZ, Ball, a seu Flyworld, pau, são todos MEI. A maior parte dessas agências são MEI. São meio. Perfeito, perfeito. Né? Então você vê que esse movimento de redes ele começa a crescer em função disso. É, isso é verdade. Né? Bem colocado. Então você tem uma série de quebras aí nesse setor. E é por isso que eu te digo, acho que quando as pessoas chegam com muitas certezas hoje em dia, elas ignoram algumas coisas. Quando se trouxe da física alguns termos em 2019, 18, até antes lá fora, mas no Brasil, que começa a se falar do mundo VUCA. Ah, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. É isso mesmo, ele é volátil pra caramba, ele é completamente incerto, a gente não sabe o que a gente está mexendo. Ele é complexo pra caramba. Muito. E ele é ambíguo, porque ele muda de característica de uma hora para outra. Só que depois disso, velho, e aí teve a pandemia, veio o tal do mundo bunny. O que era o bunny que se muda e sai do VICA? Ah, é o fato do seguinte, é o frágil, é o ansioso, é o não linear Puta merda. e incompreensível, que é o mundo que a gente vive hoje. E é isso que está acontecendo. A gente está vivendo num mundo extremamente... que as pessoas estão muito mais fragilizadas. Concordo. Muito mais fragilizadas. Estão com um senso de urgência que não existe. Parece que o mundo vai efetivamente acabar amanhã. Tá? Você Da tem, terapia, né? você Nossa tem senhora, velho. uma situação que ela não é linear no nosso mercado. Né? Você pode ver isso. Hoje você tem uma situação X. Amanhã o cara vem e te coloca uma situação Y. Depois vem isso aqui. Agora você pode cachorro, agora você não pode cachorro. Isso. Agora Toma você pode duas bagagens, agora você pode uma só. Agora você não pode nenhuma. Agora você vai de pé no avião, de preferência, que é mais barato. Então, você vai tendo uma série de situações e isso vai trazendo todo um cenário que está deixando as pessoas enlouquecidas. Aí vem a tal da história do home office. Isso. E você quer me convencer Entrou. que funciona. Quero te convencer pelo seguinte. Vamos lá. Quando a gente trabalha... eu vou dar uma receita de bolo para vocês. Isso. Bem de bolo, tá? De padaria. Quando a gente fala de ansiedade, né? Depressão, ansiedade e estresse. Depressão é excesso de passado. Tá?
Estresse é excesso de presente. Ansiedade é excesso de futuro. Isso domina hoje tudo que a gente vive. O Sem Brasil é um dúvida. dos países mais ansiosos e que tem a maior quantidade de deprimidos no mundo. E está aumentando cada dia mais. A história do burnout, hoje Isso. é doença ocupacional já, Sim. registrada. E as pessoas insistem em dizer que é legal, os ambientes de trabalho são legais, desde que você tenha determinados cuidados com ele. A mesma coisa é o Claro. home office. O home office, se bem trabalhado, e aí a gente está falando efetivamente da gestão de pessoas, se ele bem trabalhado e você entender as características das pessoas, você consegue montar bons home offices. A gente tem experiências positivas e negativas de home office, nessas 26 bases que a gente tem espalhada pelo Brasil. A gente tem base desde lá de cima, né, de Manaus, até no sul. A gente tem 26 bases. Muitas delas, home office. Tem umas que funcionam como um relógio. Mas e aí como é que faz? Exatamente isso. Você tem que parar um pouquinho de trabalhar com o que a gente chama de perfumaria. Tá. O que é perfumaria? Hoje é o dia da família. Hoje é o dia do pet. Hoje é o dia do não sei o quê. Aí você torna um ambiente de trabalho melhor por causa disso? Depende de como é o comando disso. Como é que vem o comando e as ordens que determinam isso. Porque ter um dia para você ter uma descompreensão não vai resolver o seu problema. Concordo com você. Então isso está efetivamente na gestão de pessoas. Nas empresas grandes, nas grandes empresas, criou-se o... Como é que é o termo que se usa? Bom, enfim. São os parceiros de negócio, né? É um termo em inglês. Mas ok. É. Parceiros de negócio. Né? Então você tem lá pessoas que são ligadas à gestão de RH, gestão de pessoas, Tá. que trabalham para ligar os departamentos, né? Os business partner. Ok. Isso, se bem aplicado, seria perfeito, porque você teria na gestão de pessoas que faça o elo entre o comercial, Sim, as áreas. o operacional, né? O administrativo, que é Sim. extremamente importante e sempre relegado a subnegócio. Então você teria isso. Se você não tiver isso, você tem que ter pessoas que façam isso. Então, e isso hoje ainda é muito ignorado, principalmente na nossa indústria. Quando que vocês ouviram falar? Eu não lembro. Talvez eu tenha passado aí um podcast que eu não tenha visto. Tá. Mas quando que vocês ouviram falar que alguém sentou aqui e falou de saúde mental com vocês? Saúde mental, não. Não. Não teve nenhum caso. Pois é. Não é episódio, E nesse você me contexto. desculpa. Como é que a gente vai trabalhar hoje em grupo, que seja um grupo aqui de 5, 6 pessoas, se a gente não cuidar da saúde mental? Nós Se a gente tivemos, não sim, estiver olhando sobre isso. O Saúde mental. Saulo. O Saulo Bocaneira. Ele deu um O speech, Saulo, né? o Saulo falou bastante. Teve um É que eu te falei, talvez eu não tenha visto. Mas Saulo. eu Saulo, acho que sim. as pessoas hoje não falam disso. Você vai, por exemplo, o Fórum Panrotas já passou desde a pandemia para cá e não abordou em um momento sequer isso. O burnout está, em algumas empresas, é um fator grande de absentismo. Você tem hoje um absentismo muito maior que você tinha na época pré-pandemia. E isso são as estruturas físicas que fazem. Mas vamos lá. O que eu acompanho no mercado, lá de São Paulo, Sim. Sudeste, que é o peso pesado. Boa. As empresas de porte, líderes de mercado, no segmento. Sim. Posso estar enganado, mas a maioria é presencial. E tem voltado. E tem voltado. Todos os testemunhos que eu tenho aqui Voltado. é da equipe voltando para o escritório. E você tem isso, você está falando do turismo específico ou do Turismo. tá. Turismo. Eu vivencio. No turismo acontece muito isso, mas é o que eu estava te falando. O turismo é a indústria que parece que ignorou o que aconteceu na pandemia. A indústria parece que ignorou a saúde mental. A indústria parece que ignora essa questão do burnout. É uma indústria que ainda não está vendo isso da forma que deveria ver, com um pouco mais de critério. A gente não vê isso acontecer, mesmo nas grandes, que a gente está falando de duas muito grandes, Sim. né? E você não vê isso. Você vê, sim, ações mais populares, mais próximas, mais que tornam o ambiente mais agregador. De fato, sim.
Mas, ao mesmo tempo, você está trazendo um monte de gente que passou 2 anos presa em casa, cheio de ansiedade, cheio de estresse, para dentro do escritório sem nem saber o que está acontecendo com aquela pessoa. E você não vai mudar isso, cara. Se você não cuidar e não olhar para isso. O que você acha? Vamos lá. São 2 mundos. Essa questão de saúde mental eu acho importantíssima. Eu acho que isso tem que ser sim, analisado, tem que ser visto com bons olhos, né? Olhar, tratar de todo o seu time, para quem trabalha, se está em casa, se está tudo bem, se essa pessoa tem a estrutura para trabalhar em casa, porque também tem o lado oposto disso. Tem. Você viver em isolamento, trabalhando atrás de uma tela de computador o dia inteiro. E turismo não é fácil. Sim. Trabalha mais em casa. Trabalha mais, né? Muito mais. Porque você começa isso, muitas vezes o cara se você não for começa ali. disciplinado... O meu maior gap, minha maior bandeira que eu coloco aqui, que eu falo que eu sou... Não é que eu sou contra, Sim. eu falo que assim, eu não consigo entender no home office como isso vai ser resolvido tão cedo. Sim. Foi o que a gente estava falando agora há pouco. Você acorda, chega na agência, a companhia A marca assento desse jeito, emite fora, tem que ser feito assim, o reembolso é feito aqui. Sim. Quando é às 11 da manhã, essa informação já não é mais aquela. Exatamente. E aí, se o cara tá do lado e dentro do escritório, ele recebe mais rápido. Ô, Ezequiel, cuidado, hein, bicho. Reservou isso aí, meu. Não mexe não que dá M, hein? Sim. Você tá do lado, você tá escutando ele falar comigo, tô conversando com você, ele tá escutando ali, tá todo mundo sabendo. Sim. O cara em casa, eu vou te falar uma coisa pra você. É difícil. Então, mas é isso que eu te falei. É muito difícil. Isso Você... depende muito mais da gestão do que efetivamente do Com colaborador. certeza. Então, quando você fala disso, você tem que ter uma gestão atenta a esse tipo de situação. O que eu posso, por exemplo, eu posso te dar um exemplo ao contrário disso. Se você precisar ter um plantão, você vai fazer o cara sair e trabalhar de madrugada no escritório, não é muito melhor ele trabalhar de casa? Em casa. Ele não vai atender Claro. o plantão muito melhor da casa dele à noite, na madrugada? Então você tem os dois lados. Tem um ponto em discussão com você em relação a isso. Sim, pode ter, mas você vai falar de novo e eu vou te falar de novo. Isso é questão de gestão e de pessoas. Então, O tempo o brasileiro é um ser para ser estudado, você Então, sabe, mas né? é que eu te falo, você tem que ter o tempo todo a gestão. Isso. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é um país de dimensões absurdas. Com Continental. certeza. E você tem, Com certeza. do norte a sul, por exemplo, quando você vai para a Suíça, é muito fácil você identificar as línguas, né? O alemão, o francês, Isso. o italiano e o dialeto, certo? Que Isso. estão ali na Suíça. No Brasil, nós não temos dialeto, nós temos. Temos sim, claro. De que é. norte a sul do país, a gente Nossa, tem o que dialeto. Se você não aprender a falar essas línguas, você vai ter negócios que podem dar certo por um tempo. Mas eu não sei se eles vão estar, se você vai ter sucesso. Porque se você não souber lidar com essas diferenças, Então, essas línguas... André, mas aí é o seguinte, aí eu posso falar também um pouquinho, porque Sim. todas as empresas do mercado que eu conheci, quando eu passei, por exemplo, chega uma hora que a estrutura local ela fica pesada. Não faz sentido eu ter uma base local. Sim. Então, Fica pesado, fica caro e cara, improdutivo. inviabiliza. Então, o que você faz? Você cria dentro da matriz células específicas com dialeto local para atender. Porque já fizemos isso no passado Sim, também, pois tudo mesmo balaio. Sim. Porque a necessidade da vez do Nordeste e do Norte é diferente do Sudeste. Claro que sim. Até no tratamento de velocidade. Totalmente diferente. Então você passa uma imagem, para quem liga de fora para o Sudeste, de arrogância. Sim. Sabe, pô, não me ouve, é tudo muito, sabe, tudo ali muito em cima da hora para resolver e tal. Então você cria células separadas para falar o dialeto local. Exatamente, mas, por exemplo, se você souber, por exemplo, que na Bahia as pessoas não gostam de falar com pernambucano, você também tem um problema. E você tem que entender que são diferenças que acontecem. O baiano prefere falar com o paulista do que com o pernambucano. Então, Porque tem questões de cultura, de tal. Então você tem que entender essas nuances, que é o que você falou. sim. Você pode criar isso dentro de uma estrutura física? Claro que sim. Claro. E você até otimiza a tua estrutura. Perfeito. Porque você pega uma estrutura grande, né? E monta células Células. para atender Claro. vários lugares. Isso. Perfeito. Também é válido. O que eu estou te falando é que você não pode ignorar ou achar que o home office não é legal. Ele é legal se ele for bem trabalhado, se ele for bem executado, se ele for bem gerido. Na verdade, você tem, como ele falou, no Brasil você tem uma gama de profissionais de A a Z. A Z. Então você vai ter sucesso com 1, vai ter sucesso com 10. Exato. Normal, mas dá para fazer e se fizer, teu ganho é muito maior. Muito maior. É polêmico mesmo. Porque, cara. sabe por quê que ele é isso. muito maior? Você imagina o seguinte: você sai de casa hoje em São Paulo.
no Rio de Janeiro também, que é Sim. horroroso. Você vai pegar pelo menos 2 horas de trânsito Isso. para ir e mais 2 para voltar. A qualidade do sujeito vai pro inferno. Esse sujeito está sendo bombardeado das 9 às 19 com 155 regras. E mais você cobrando do cara que ele tem que entregar, que ele tem que atender, que ele tem que não sei o que, para ali, pororó. E o cara, sabendo que depois de tudo isso ainda, ele vai pegar mais 2 horas para ir ou 2 horas para voltar, ou 3. Tem gente que dá tempo só de chegar em casa, tomar um banho, mastigar alguma coisa e dormir para acordar no outro dia para voltar. O que acontece também aí, cara, é o seguinte, um lado do meu pessoal que eu vou te falar, eu acho, não é melhor ou pior, mas a geração anterior, ela aguentava mais aí o tal da pressão aí. Do muito burnout, mais, muito do burnout. Era porra. Mas é o que você tá falando, você não pode ignorar. Foram 2 anos que mudaram o ritmo das coisas. Mas eu percebo o que você está colocando aí, mais na geração nova que estão tentando aí o mercado a geração nova, trazer para o nosso setor. A geração nova nem aceita, Ezequiel. Então. Eles não querem. Se você falar para eles assim, é presencial, o cara já vira as costas e vai embora. Eu vou te fazer uma pergunta. Claro. E você responda com sinceridade. Quantas vezes ou quantas madrugadas você passou emitindo bilhete? Eu, várias. Várias. Inúmeras. Várias. Todo mundo, é. Inúmeras. Inúmeras vezes. Eu cansei. E amarradão, feliz. Eu cansei. Você trabalhava com o Paulo, você lembra disso? O Japa lá na Faria Lima? Sim. Que falava assim, ó, chegou a caixa de bilhete aqui, vamos emitir isso aqui até acabar. Sim. Pra ir de manhã entregar na companhia aérea. Sim. E às 9 da manhã eu tava de volta na agência. Feliz. Trabalhando. Faz isso hoje. O mundo mudou, entendi. Não dá pra ir no extremo também, né? Não, mas assim, nós viemos de uma geração que a gente tava acostumado a fazer assim, cara, isso aqui eu preciso de você ficar aqui até as 4 da manhã emitindo bilhete. Burnout full time. E a gente ficava. Mas... a gente ficava, emitia, ia pra casa, tomava um banho e voltava. Eu entendo perfeitamente. Hoje não aguenta mais, cara. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, é difícil, quando você já teve alguma coisa melhor, voltar pro que era ruim. Acesso. Nós começamos ralando. Ralando. É diferente. Hoje o cara já teve uma situação XYZ, então é difícil ele querer voltar pra lá e falar assim, eu não quero, isso aí eu não quero mais pra mim. Quantas pessoas a gente perdeu na pandemia, pós-pandemia, que não quiseram voltar? Então, mas não voltou porque assim, o mercado estava estagnado. Foi para uma outra área, descobriu lá um sucesso lá, ficou e não voltou mais. Não quer mais. Esse é o motivo maior que eu acho, Sim. não voltar pro turismo, tá? Sim. Agora, quando você fala aí do jovem, cara, eu não sei, difícil contratar, tá difícil contratar, mas muita assim, coisa. Hoje ele tem um peso maior porque eu percebo que falta mão de obra qualificada. A nossa então ele consegue envelheceu, ainda escolher algumas situações porque o mercado está ocioso de mão de obra qualificada. Mesmo assim, as empresas grandes impõem regra e estão seguindo. Talvez de porte médio para baixo consegue ainda flexibilizar mais. Mas as empresas de ponta não abrem mão. Você estava falando, por exemplo, do Quinho. Você é agente de viagem. Vocês são agente de viagem. Quantos Quinhos você conhece hoje? Não tem, cara. Isso aí é raridade. Quem fez lá Até atrás. Até que eu conheço assim. Não, mas você não consegue montar muito. Não. Eu acho que não dá 2 times de futebol. Não tem. Não dá 2 então, times. Não dá é isso que eu tô te falando. Então, a nossa indústria, ela envelheceu. E não repôs. Não repôs. Não repôs. Então, assim, ela envelheceu. Você tem alguns caras ainda, né? Pô, senão não tinha chance, né? Sim. Já tinha ido pro vinagre. Né? Já tinha ido embora. Mas, então, ela envelheceu e não teve reposição. E hoje você não consegue mais parar para formar. Concordo com Tal você. a dinâmica que você tem de dia a dia, você não tem mais como parar para formar. Exatamente pela velocidade das coisas hoje. Então você tem que ir buscar esta mão de obra. Esta mão de obra, cara, ele já te fala assim, não, mas é presencial? Não, então nem vou. O cara já nem quer mais conversar com você. Uma caixinha aqui, então. Agente de viagens. Isso. Você que tá vendo esse episódio aqui, qual é o segmento do turismo aí? Locadora de carro, eventos, hotelaria, todo mundo. Tá vendo o episódio até agora. Comente aqui no episódio sobre presencial e sobre home office. Queremos a sua opinião. A sua opinião. É verdade. É muito importante. Mas é verdade. Agora, eu te digo, eu tenho bons e maus exemplos. Eu só não sou o cara radical que vai dizer o seguinte, não, isto não funciona, não é legal. Não, eu não vou ser esse cara. Tá. Sim. Não, vamos seguir. Já ficou claro. Vamos dar uma sequência para ficar esse tema. Para fechar esse assunto, o que eu penso, tá? Meu pensamento. Você aí que está assistindo pode ser que você tenha o seu pensamento. Turismo é um ramo muito caro. Não permite erros. Não permite erro. Nosso é uma fortuna. É uma fortuna. Ontem, por acaso, eu estava conversando com um amigo que
amigo que está trabalhando na Latam, ele estava me comentando algumas coisas sobre lá dentro os incêndios que os caras apagam. Sim. Cara, é surreal. É surreal. Então eu vejo muito isso assim. É muito mais trabalhoso, é muito mais difícil você trazer o cara para dentro de casa, mas é mais fácil você passar o conhecimento para ele e dizer, cara, olha aqui, tá mudando, cuidado com isso daqui. Gente, coloca ali no caso da minha agência, né? Nós temos monitores lá, põe uma informação, cuidado com isso aqui, que você vai tomar uma DM nesse negócio. É mais fácil e mais rápido você conseguir passar essa informação. Eu acho que Quando o cara está em casa, eu vou dizer, eu tenho dificuldade. Não, eu acho que você está certo. Tem Só que você tem que entender, então, Alexandre, o que você vai fazer com isso do ponto de vista daquilo que você bota na balança. Sim. Se isso vale mais, então remunera melhor isso. E remunera menos aquilo. Então, assim, o que vale mais? O presencial? Então remunera melhor o presencial. Cria melhores condições claro. dentro do... Porque quando a gente vem falar de presencial, a gente também vai falar de CLT. Então. E dessas coisas que não são legais. E aí, cara, aí complica. Então, assim, eu acho que se a gente cria melhores condições e a gente torna mais atrativo o presencial, eu acho que é válido. Com certeza é muito melhor. Não. Mas... Ficou clara essa questão. Agora vamos dar uma visão agora de mercado macro, né? Vamos falar das empresas, das consolidadoras do mercado hoje. Sim. Como você enxerga esse mercado nos próximos anos? Se você acha que faz sentido, de repente, ter 15, 20, 30 consolidadores no mercado? Vai ter mercado para tudo isso? O sub do sub do sub do sub? Na verdade, é aquela história que a gente estava falando, né? O sub, ele nasce em consequência de um consolidador, né? Tá. Ou de uma companhia aérea. Né? Uma companhia aérea também pode Você acha que aumenta ou diminui esse mercado nos próximos anos? Eu acho que esse mercado vai continuar desta forma. Ele vai ficar indo... por exemplo, a gente estava falando que tem aí 15 expressivos hoje. Claro. Certo. Então ele vai passar de 15 a 18, vai reduzir para 15, vai a 18 e reduz para 15. Mas eu acho que sim, a gente vai continuar com esse número bastante expressivo, porque como eu te disse, se o negócio não fosse bom, não tinha tanto cara preso nele. Mas você não acha que os pilares, assim, os maiores consolidadores, eles têm mais força para esmagar o menor? Não, porque nunca aconteceu. Eu acho que não, Ezequiel. Não, porque nunca aconteceu. Tenho uma outra visão, teve gente que já teve o grande poder na mão e não fez isso. E ainda criou o sub. Já criou o sub. Tá? Por causa do risco, talvez? De risco? Não sei se é risco, se é administração, se é corporativismo, por conta de amizade. Eu acho que... Não sei te dizer. Eu vou até na contramão, né, Esse Zinho? mercado nosso aqui, falar de amizade é bem complicado. É interesse financeiro Sim. que talvez não, tenha, porque, é que olha... você falou de amizade, é que fica mais bonitinho. Sim. Mas sim, o que gera o interesse que cria aquilo. Né? Então a gente lida com isso todos os dias. Mas é um mercado que você vê o seguinte, se bem trabalhado, ele vai reverter em bons lucros e tal, e você consegue fazer um negócio legal. Mas aí nasce o outro consolidador na esquina ali. Sim, alguns nascem para ficar e são fortes e tal. Tem outros que você vê que nasceram e que continuam no mesmo passinho de tartaruga desde que eles começaram, porque o cara não consegue crescer. Aí poderia vir um e comprar, né? Poderia vir um forte e comprar. Mas qual é o pensamento do consolidador? Espera ele quebrar que é mais barato. Também. Tá? Nem o mercado vê valor no outro, né? Não, exatamente. E tem valor, porque você tem bons profissionais do outro lado, você tem boas tecnologias às vezes, você tem boas ideias. Porque todo mundo cobra fazer as coisas de forma diferente. Né? Isso. Cara, mas se você amarra o negócio sempre da mesma forma, como é que você vai ter alguém que pense diferente? Isso aí. Então, ou de duas uma, você abre a cabeça, e a gente vai ter essas discussões como a gente teve aqui agora, do que é bom, do que é ruim, mas a gente abre a cabeça e começa a discutir e desenhar modelos diferentes, mas a gente vai ter sempre a mesma história. Na verdade, o consolidador ele só realmente não sofreu muito mais porque ele diversificou o portfólio dele. Sim. Senão também eles saem só do aéreo para vender isso. hotel, carro, seguro e tudo mais, né? Que é legal e tem uma receita boa, né? Dá uma receita maior do que o aéreo. É que antes é cada um no seu quadrado, né? Sim, Isso mas mudou, a partir do momento, né? E aí vem, né, o contragolpe. Porque um acusa o outro, o outro acusa um, não é? Mas é o seguinte, se as operadoras vendessem só a operação, não tinha problema. Mas há quanto tempo, né, as operadoras vendiam só o aéreo?
E a gente teve que aguentar isso de várias várias operadoras. Por muito tempo. Aí veio o troco um dia, né? Agora a gente vem também. Só hotel, só carro, só pacote, só não sei o quê. Claro que são expertises diferentes, que o modelo da consolidação ele é mais um bate-pronto, né? Um toma lá da cá, no sistema e tal. Tem gente que tem operadora por trás. No nosso caso específico, a gente tem a Multiserviços e ela trabalha com aquela coisa, né? Tem ali no Oba, uma coisinha ou outra que sai fora do Oba, que a gente faz offline. Tá? Mas é aquele Isso aí. produto pronto que é venda. Né? Tem gente que já trabalha com operação, com tudo mais, tal, né? Monta operação, faz pacote. Não é o nosso perfil. Né? Bom, tá caminhando pro final aqui, André. Só para dar assim, uma visão de futuro. O que você pensa do setor mesmo assim? É isso aí. Eu ia perguntar isso, cara. Aqui é bate-papo, a gente sensacional, velho. É um bate-papo. Como é que você vê esse mercado com tanta mudança acontecendo ao mesmo tempo, que de manhã você acorda, a companhia é azul, à noite ela tá verde? Então, eu acho que o grande lance dessa história toda é você realmente conseguir se adaptar, né? Eu não sei se vocês assistem a Casa dos Dragões aí, né? House of Dragon. Não assisto. Então, mas a temática ali é o seguinte, tem um dragão enorme que efetivamente mata os outros porque ele é muito velho e muito grande, né? Só que ele vai morrer porque ele vai perder para um dragão menor que é mais ágil. Sim. Sansão e Golias. É por aí. Então, é assim, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, não dá para fazer tudo. Exatamente. Não dá para querer ser tudo. Não dá para querer ser A, B ou C. Você tem que entender o que você quer, qual é o seu caminho, desenhar o teu negócio e seguir nele. Independente das tentações que vão vir de você ir para A, B ou C. Você monta o teu negócio, define o teu rumo e segue nele. Ah, mas o fulano lá faz aquilo. O fulano lá faz aquilo. Ok. O ciclano faz o outro. Concordo com mas você. Mas eu faço isto aqui. Então, quando a gente fala isso, e a gente usa muito isso na Skyteam, a gente não é a maior, a gente está longe de ser a melhor, mas a gente é muito rápido, muito ágil e muito dinâmico. E a gente quer entregar serviço. É isso aí. Porque serviço não vai ter computador que resolva, não vai ter sistema que te entregue, cara. Se você ligar e não tiver com quem falar do outro lado, você tá morto. Top. É isso aí. Bom. Grande André. Você matou. Você foi o cara que definiu o futuro em poucas palavras. É isso daí. Parabéns. Perfeito, cara. Bom, obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade. Prazer mesmo aqui. Eu aprendi muito, tem coisas que você comentou aqui que eu nem sabia que ocorreu no passado dos anos 80, 90. Acho que esse é o propósito do canal, realmente, é trazer profissionais do seu perfil assim, que tem um vasto conhecimento para compartilhar com os seguidores aqui do nosso canal. Muito obrigado. O trabalho de vocês é muito legal e aí eu convido todos os agentes de viagem aí, todo mundo que está assistindo a gente. Pode descer a lenha também, se quiser. Ó, pessoal, vamos entrar no canal, vamos nos associar ao canal, vamos dar o likezinho, ligar o sininho, porque é muito legal e é a oportunidade que eles dão pra gente de conversar, de falar abertamente sobre qualquer tema. É muito legal. É muito legal. Show. Obrigado, gente. Valeu. Último recado, eu decorei a rota 650, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, obrigado. Valeu mesmo. Valeu.